Então, pessoal, nós vamos aqui para mais uma bioreview, para mais uma revisão aí de biologia e novamente uma revisão aí voltada, para vocês aí, nossos alunos do SEJA Professor Luiz Bezerra, uma revisão voltada para quem está na etapa 1, e ainda nos capítulos 3 e 5, no componente aí de biologia, tá certo? Na verdade, a gente vai fazer aqui uma sequência, de duas revisões, tá certo? Sobre metabolismo energético, tá certo? Afinal, a gente, por mais que tenha trabalhado esse assunto assim de uma forma, bem básica, e esse assunto seja considerado aí por boa parte dos alunos, uma coisa assim meio que casca grossa, meio que complicada, é um assunto importante, é um assunto necessário, que a gente tenha pelo menos assim noções básicas, dos processos que a gente vai analisar aqui sobre o metabolismo energético, tá certo? E assim, a gente poderia até dizer, para vocês terem a noção da importância desse processo, é que sem esses processos aí do metabolismo energético que a gente vai trabalhar, se eles não acontecessem, se eles não existissem, talvez nem nós, também não existiríamos, não estaríamos aqui, tá certo? Então, nesta sequência, dessas duas videoaulas, a gente vai revisar assuntos que estão ligados aí ao metabolismo energético. E assim, metabolismo entenda, de uma forma assim bem simplificada, que é o conjunto de reações, que estão acontecendo aí a todo momento, a todo instante no nosso organismo, seja em nível de órgãos e sistemas, seja em nível celular. É um conjunto aí de reações que acontecem e reações que acontecem com a ajuda, de um tipo especial de proteínas que vocês também estudaram, que são as enzimas. As enzimas são proteínas catalisadoras, que aceleram, ou facilitam que algumas reações químicas aconteçam. Então, assim, dentro, das funções do metabolismo, o que a gente vai abordar é justamente, o metabolismo ou as reações do metabolismo aí voltadas para a produção de energia vai ser assim o nosso grande foco, Por isso, metabolismo energético. E isso vai ter muito a ver com o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas que vocês também estão estudando nesses capítulos aí 3 e 5. Então, assim, a gente vai revisar a fotossíntese, a quimiossíntese, a respiração celular e a fermentação. Aí vocês podem achar, mas é muita coisa. Poderia até ser, mas, como eu falei, a gente vai abordar isso, vai revisar de um nível assim, um nível bem básico, e quem compreender fotossíntese vai compreender quimiossíntese. Quem compreender respiração celular vai compreender a fermentação. Porque vocês vão perceber, por exemplo, que quimiossíntese é como se fosse uma parte assim da fotossíntese. E fermentação também é como se fosse uma parte da respiração celular. Então, quem aprendeu o primeiro vai aprender o segundo, Então não custa nada a gente aproveitar e revisar também esses dois outros processos, além da fotossíntese e além da respiração celular. E nesta revisão, desta agora que a gente vai fazer, a gente vai focar justamente na fotossíntese, e na quimiossíntese. Não se apavorem, porque nós não vamos revisar a fotossíntese, abordando ela em grande profundidade. Nós aqui não vamos especificar cada uma das fases ou etapas da fotossíntese, não vamos nos aprofundar na questão dos fotossistemas, no ciclo de Calvin, não vamos. O que a gente espera quando vocês estiverem estudando fotossíntese, é que vocês consigam compreender a fotossíntese olhando, se lembrando das cadeias e teias alimentares, porque vocês estudaram que lá nas cadeias e teias alimentares existe um fluxo de energia, ou seja, a energia flui ao longo dos indivíduos da cadeia alimentar, a matéria também flui ao longo da cadeia alimentar, e isso só é possível existindo esse processo chamado fotossíntese, tá certo? E a quimiossíntese. Então, a importância é essa de vocês compreenderem a relevância, a importância da própria fotossíntese e perceber que a fotossíntese é um processo que vai estar ligado aí a tudo isso.
Em relação a revisar com vocês a questão da quimiossíntese, é aquilo que eu falei, né? Aquilo, para mim, né, de uma forma bem simplificada, a quimiossíntese é como se fosse uma fotossíntese aí meia boca, né? Uma fotossíntese, digamos assim, parte dela, só uma coisa mais simplificada, mas tem muito a ver. Então, se compreenderem fotossíntese, certamente vão compreender a quimiossíntese, tá certo? Então, é isso que a gente vai revisar nesse primeiro momento. No segundo, a gente revisa respiração celular e fermentação. E aí, se estiverem aí preparados, a gente vai dar início agora à nossa revisão sobre fotossíntese e quimiossíntese. A gente começa revendo aí alguns pontos importantes da fotossíntese, né? O nosso principal foco nessa revisão agora. Então, né, o próprio nome, né, se a gente lembrar sempre do próprio nome, fotossíntese, foto, né, e síntese. Foto, dá até para a gente lembrar de fótons, né, que são, digamos assim, pacotinhos de energia que vêm, né, através da energia luminosa do Sol. Então, resumindo a história, foto tem a ver com Sol, foto tem a ver com luz, tá certo? E síntese, né, é a produção de alguma coisa. Então, fotossíntese, né, é esse processo metabólico onde a gente vai precisar, né, de uma fonte de luz, né, de energia luminosa, né, esse tipo de energia, e o Sol, é claro, é a principal fonte dessa energia, né, de energia luminosa, para que os seres vivos que fazem fotossíntese consigam produzir compostos orgânicos, né, consigam produzir, digamos assim, alimento. E aí, é claro, esses compostos orgânicos são alimentos tanto para a própria planta que faça fotossíntese, ou para as algas, ou algumas bactérias que fazem fotossíntese. Acaba que esses indivíduos que realizam a fotossíntese conseguem produzir alimento para eles próprios, por isso que esses indivíduos são conhecidos como produtores, justamente porque eles fazem o quê? Fotossíntese, né? Eles usam a energia luminosa do Sol, por exemplo, e com essa energia conseguem sintetizar compostos orgânicos, conseguem produzir aí os seus alimentos, que é claro servem, a gente vai ver, para os demais. Então o que é que a gente tem aqui, ó? Como é que o processo acontece de forma assim bem resumida? O Sol, como vocês estão vendo aí, né, a todo momento, é claro, durante o dia, ele emite energia luminosa. E essa energia, na forma de luz, ela é absorvida pelos seres que conseguem fazer a fotossíntese, tá certo? E essa energia, que está, digamos, nesse formato, como eu falei, de energia luminosa, depois ela vai ser convertida em energia química, né? Ou seja, ela vai ser transformada, né? Os seres que realizam fotossíntese, através da fotossíntese, eles conseguem converter, conseguem transformar energia luminosa em energia química. E como é que funciona essa energia química? Ora, através da fotossíntese, a gente vai ver que esses seres produzem compostos orgânicos, produzem substâncias químicas, organizam moléculas, em que nessas moléculas nós vamos ter essa energia armazenada. Então a energia que antes era luminosa, que veio do Sol e que os seres que realizam fotossíntese conseguem absorver nessa forma de energia, nós não conseguimos, né? Nós seres humanos não fazemos fotossíntese, a planta, por exemplo, consegue, e com essa energia luminosa ela consegue fabricar, consegue produzir essas moléculas orgânicas, né? E aí vamos se lembrar logo de carboidratos, né? Ou glicídios, ou açúcares, né? Compostos aí que vocês estudaram, e essas moléculas de carboidratos armazenam essa energia. Por isso que agora a energia é uma energia o quê? Química. Não é à toa que todo mundo deve se lembrar que glicose é uma fonte assim importantíssima de energia. E a glicose é uma molécula. E nessa molécula, quando a gente a ingere a glicose ela é quebrada lá dentro das nossas células, e na hora que a glicose ela é quebrada, ela libera essa energia. Portanto, era uma energia armazenada na glicose, armazenada em moléculas, é uma energia que a gente denomina de energia química. Então a fotossíntese, em resumo, é isso. Os indivíduos conseguirem converter, né, transformar uma forma de energia, que é a energia luminosa, em outra forma de energia, que é a energia química, que vai ficar armazenado aí nessas moléculas.
tá certo? E aí, seguindo aqui, ó, a gente vai até ampliar um pouco aí essa planta e chegar aí, né, o mais próximo que a gente puder, chegando aqui nas células. Aqui vocês estão vendo a imagem onde nós temos aí várias células vegetais. Dentro das células vegetais, a gente vai encontrar uma organela, um pequeno órgão, né, que é justamente o cloroplasto. Tá certo? Esse termo cloro, dá até para a gente se lembrar de uma substância aí que é fundamental na fotossíntese. E os cloroplastos, né, é dentro deles que o processo de fotossíntese vai acontecer, certo? E os cloroplastos, como vocês estão vendo, eles são verdes. E eles são verdes justamente porque eles armazenam uma substância aí chamada de clorofila, né? Olha aí, clorofila, cloroplasto, né? Os cloroplastos são assim chamados porque eles são repletos de clorofila, e a clorofila é o que permite, por exemplo, esses seres realizarem a fotossíntese, porque a clorofila, ela é um pigmento, ela é uma substância química capaz, né, de permitir que os seres que possuem essa clorofila, os seres que possuem o cloroplasto, eles consigam absorver a energia luminosa do Sol, como a gente acabou de mostrar, consigam absorver essa energia luminosa do Sol para depois transformar ela em energia química produzindo aquelas moléculas. Então, uma coisa já é importante, seres que não possuem clorofila não vão poder fazer fotossíntese. E é por isso que as plantas, e principalmente nas partes verdes das plantas, ora, se a folha é verde, é porque as células daquela folha têm cloroplasto. Se tem cloroplasto, tem clorofila. Então ali, né, nas folhas, ou aonde, né, você perceber que na planta representa estruturas verdes, ali acontece fotossíntese, né, porque esses seres, entendendo a clorofila, conseguem absorver a energia luminosa do Sol e depois podem, através da fotossíntese, né, que acontece aqui dentro do cloroplasto, conseguem produzir compostos orgânicos. Compostos estes, que a gente falou, vão armazenar energia. Só que agora uma energia, né, na forma química. E é isso que a fotossíntese faz, transformar energia luminosa do Sol em energia química que vai estar presente, armazenada, né, naquelas moléculas produzidas pelo processo de fotossíntese. Então, pessoal, né, vamos ficar ligado aí, né, nessa história aí da clorofila, né, cloroplasto e fotossíntese, né? E aí vamos para frente. Tá certo? Que aqui a gente acha importante aqui também revisar com vocês. Bora ver aqui. Bom, retomando aí, a gente vai detalhar esse processo agora da fotossíntese. Perceba novamente aí, né, um ser vivo, no caso eu estou mostrando a planta, poderia ser algumas algas, poderia ser alguns tipos de bactérias. Vamos mostrar aqui as plantas, né, que fazem parte mais aí do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então a planta está absorvendo energia luminosa do Sol, como vocês estão vendo, consegue absorver porque possui cloroplastos dentro das suas células que possuem clorofila, né, a clorofila permite absorver essa energia luminosa do Sol, e as plantas, através aí das suas raízes, elas conseguem absorver água. Né? É importantíssimo entender por que as plantas, né, compreendendo fotossíntese, por que elas precisam absorver água. E as plantas também, no processo de fotossíntese, vão precisar absorver o dióxido de carbono, né, o CO2, o gás carbônico, que é um gás que está na atmosfera aí. Então as plantas, conseguem, esses seres que fazem fotossíntese, conseguem absorver o gás carbônico, elas absorvem. A gente, por exemplo, nós animais eliminamos o gás carbônico. As plantas conseguem absorver, assim como a gente absorve o oxigênio, elas absorvem o gás carbônico. Então aqui a gente acabou de ver, digamos, a matéria-prima da fotossíntese. Para a fotossíntese acontecer, né, as plantas precisam de energia luminosa do Sol, precisam de água e precisam do gás carbônico. Entenda que isso não é comida, isso não é alimento, tá certo? E aí o que é que vai acontecer, né? Lá no cloroplasto, vamos ver o encontro aí dessas matérias-primas. Tá aqui as moléculas de gás carbônico, né? O dióxido de carbono, C, o carbono aqui de vermelho, e de azul o oxigênio, por isso que é CO2, né? Cada molécula de gás carbônico tem carbono e 2 oxigênio, então elas absorvem o gás carbônico da atmosfera, que vocês viram, do ar, né? Elas conseguem absorver. Através das raízes, elas vão absorver moléculas de água,
né, H2, ó, 2 hidrogênios aqui e um oxigênio, H2O, né, a molécula de água. E as plantas precisam, como nós vimos, de energia luminosa do Sol. Então, com essas três coisas, as plantas conseguem produzir, ó, moléculas orgânicas, compostos orgânicos. Elas produzem carboidratos, tá certo? E também, no final da fotossíntese, elas acabam liberando gás oxigênio, ó, o O2, esse gás que a gente precisa dele para nos mantermos vivos, e produz molécula de água. Então, veja aí, esse aqui é o resumo da fotossíntese, né? Por isso que uma planta precisa de água, ela precisa de gás carbônico e precisa de luz. Se isso faltar para a planta, ela não consegue realizar a fotossíntese, ela não consegue produzir o seu próprio alimento. Então, olha a importância aí da fotossíntese. Por isso que quem faz fotossíntese é considerado um ser autotrófico. Por que autotrófico? Autotróficos são seres que produzem seu próprio alimento. Como vocês estão vendo aqui que a fotossíntese leva à produção de compostos orgânicos, eu até tentei representar aqui a molécula de glicose como um exemplo, né, de carboidrato aí mais conhecido, isso é alimento. Por quê? Porque essa molécula aqui, ela sendo, digamos assim, quebrada nas células da planta ou de quem for comer a planta, se alimentar da planta, isso vai liberar energia. Né? Então as plantas produzem o seu próprio alimento. Quem faz fotossíntese produz seu próprio alimento. E de quebra, ó, olha aí, é outra coisa importantíssima na fotossíntese. Ela acaba produzindo no final gás oxigênio. Esse gás que a gente não poderia viver, né, sem ele. Então perceba toda a importância aí da fotossíntese. A fotossíntese é responsável por fabricar o alimento através dessas moléculas orgânicas que todos os outros de uma cadeia alimentar vão necessitar. E como a grande maioria dos seres vivos que habitam esse planeta depende do oxigênio para sobreviver, né, observe aí outra grande importância da fotossíntese. Né, e uma curiosidade aí, ou um detalhe para vocês, esse gás oxigênio, ele se forma justamente ó, quando essas moléculas de água aqui, elas são quebradas na fotossíntese, né, ó. E aí os oxigênios se organizam formando gás oxigênio. Né, perceba que o carbono, né, do gás carbônico e outros oxigênios e os hidrogênios da água, eles se organizam aqui, se reorganizam aqui para formar, né, os compostos orgânicos, para formar os carboidratos, né, responsáveis aí, digamos assim, pela produção, né, pela essa produção de alimento que as próprias plantas fabricam através da fotossíntese. E aí, ó, né, só para lembrar, eu coloquei aqui a glicose como exemplo. A glicose é uma fonte de energia. Então perceba que na fotossíntese, a energia que era luminosa do Sol, ela vai estar, digamos aqui, armazenada nessas moléculas de glicose. E agora aqui, se eu tiver acesso à molécula de glicose, nós, ou a própria planta, é claro, a gente está tendo acesso a moléculas que liberam energia. Né? Então veja aí a importância da fotossíntese. E aí, por isso que os seres que realizam fotossíntese, eles são denominados de produtores numa cadeia alimentar, porque eles produzem o próprio alimento. Ó. Quem faz fotossíntese produz compostos orgânicos como a glicose, que, né, no caso aí, é um exemplo de carboidrato, e o carboidrato são moléculas que armazenam o que? Energia química. E aí é por isso, pessoal, que toda cadeia alimentar ela começa com um produtor, e esse produtor vai ser ou plantas, ou algas, ou algumas bactérias que realizam fotossíntese. Eles são os únicos seres da cadeia alimentar capazes de produzir o seu próprio alimento. E produzem o seu próprio alimento através desse processo que é a fotossíntese. Né? Então, alimento, entendamos que são essas moléculas aqui, né, essas substâncias que armazenam energia química, e aí é a energia justamente que vai, né, ser liberada, digamos assim, para que todo o nosso metabolismo energético ele se processe para nos manter vivos, tá ok? E aí então, seguindo aqui um pouco, só para a gente mostrar, ó, a fotossíntese ela pode até ser representada dessa forma, porque percebam que tudo começou ó, com 6 moléculas de gás carbônico, tá aqui ó, 6 CO2, né? CO2 é o gás carbônico, mais 12 moléculas de água, estavam aqui, vocês podem contar depois. Com a energia luminosa do Sol, isso tudo vai reagir, vai produzir, né, moléculas de glicose, ó, C6H12O6, vai produzir, né, vai liberar moléculas de oxigênio, no caso 6 moléculas de oxigênio, e vai também liberar 6 moléculas de água, que é claro aí é reaproveitado, né, pela própria planta.
né, revisão sobre a fotossíntese aí feita, né, a gente passa agora, né, para a quimiossíntese. E aí já vamos logo observando aqui, ó, já trouxe uma imagem de algo escuro, algo que quase não recebe a energia luminosa do Sol, não recebe nenhuma forma de energia luminosa, e quanto mais a gente vai se aprofundando, mais isso vai se intensificando, e a gente poderia perguntar, então como é que seres conseguem viver em locais de grandes profundidades, ou embaixo, digamos assim, da Terra, no solo, onde não chega a energia luminosa do Sol, conseguem produzir seu próprio alimento e ali conseguem ter uma cadeia alimentar? É através da quimiossíntese, tá certo? Quimiossíntese aí que acontece com alguns tipos de bactérias, né, de seres procarióticos. Então, bora dar uma olhada aí nessa quimiossíntese. Percebam que a quimiossíntese, eu falei que ela, a gente pode até dizer que ela é uma quase fotossíntese, vocês vão entender por quê. Perceba que aqui é a equação, digamos, geral da fotossíntese, né? Se absorve gás carbônico, água, energia luminosa do Sol para que se possa produzir compostos orgânicos, oxigênio e água. Porém, né, em alguns ambientes como esse que a gente está mostrando aí para vocês, ó, não temos a energia luminosa do Sol, não temos. E ainda assim, alguns seres que aqui habitam conseguem produzir compostos orgânicos, conseguem produzir o seu próprio alimento. Inclusive, estes seres servindo de alimento para outros, permitindo assim a organização de uma cadeia alimentar, ainda em ambientes como esse. Então, se isso acontece, acontece em função de uma quase fotossíntese, que a gente vai chamar de quimiossíntese, porque perceba, ó, não tem energia luminosa do Sol, não tem energia luminosa. E aí vamos para frente, como é que isso acontece? Né? Alguns tipos de bactérias, e aqui eu vou falar de um tipo específico, por exemplo, aquelas que atuam no solo, no ciclo do nitrogênio, e vocês vão estudar isso, né? Vocês vão estudar bactérias fixadoras de nitrogênio, bactérias nitrificantes, né? Enfim, são bactérias que conseguem fazer esse trabalho. E que trabalho seria esse? Por exemplo, no solo tem algumas bactérias que conseguem, captando a amônia, o NH3, ó, um nitrogênio com 3 hidrogênios, a amônia, conseguem pegar essa amônia e oxidá-la com o oxigênio. Oxidá-la já está dizendo, né? Claro, com oxigênio. Nesse processo aí de oxidação, traduzindo aqui para nós da biologia, essa molécula ela acaba sendo quebrada. Perceba que ela é o NH3 e reagindo com o oxigênio, ela sendo oxidada, ela vai se transformar, vai ser convertida no NO2. O NO2 é um nitrito, não precisa, é claro, decorar esses nomes, mas entender o processo. Perceba que algumas bactérias conseguem oxidar compostos inorgânicos, né? Por exemplo, como a amônia, poderia ser o ferro, poderia ser compostos do enxofre, por aí vai. Mas elas conseguem, né, oxidá-los. Quebrou essa molécula aqui, ó, o que era NH3 amônia virou o NO2, o nitrito. E quando essa molécula é quebrada, ela acaba liberando energia. Prestem atenção a essa energia que apareceu aí. Então, algumas bactérias conseguem fazer isso. E assim elas conseguem obter essa energia. Para quê? Para fazer algo semelhante à fotossíntese. Ó. Essas bactérias absorvem o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, o CO2, absorvem água, não tem energia luminosa do Sol como na fotossíntese, é o que está faltando aqui, mas elas vão ter essa energia aí que veio da quebra dessas outras substâncias químicas, no caso aqui veio da quebra da amônia. Né? Perceba que essa energia ela veio da quebra da amônia. Né? Então ela vem para cá, digamos assim, substituindo a energia luminosa do Sol, e com isso, com água, aqui água, gás carbônico e essa energia que veio dessa outra reação química, esses seres conseguem produzir o seu próprio alimento, conseguem produzir compostos orgânicos. Né? E nesse caso também liberando o gás oxigênio. Então perceba que nós temos um ser vivo, no caso alguns tipos de bactérias, que conseguem, semelhante à fotossíntese, produzir o seu próprio alimento. Aqui até temos a molécula de glicose, digamos assim. Então, traduzindo, é alimento. E conseguiram produzir alimento sem energia luminosa do Sol, mas energia que veio de outras reações químicas. Por isso o processo é quimiossíntese.
né, de outras reações químicas, olha aí, químico, a palavra química, né, se obteve energia para produzir, síntese, né, o seu próprio alimento. Por isso que isso daqui é uma quimiossíntese. E aí a gente pode, inclusive, representar, para resumir a história, como é que aconteceu essa quimiossíntese. Algumas bactérias conseguem pegar amônio, NH3, que reage mais o gás oxigênio, O2, e quebram o que era o NH3 em NO2, né, no caso é o nitrito, e conseguem produzir energia com isso, nesse processo, nessa reação química. Essa energia que foi liberada nessa reação química permite que elas convertam gás carbônico e água em glicose, né, um composto orgânico, e digamos aí o gás oxigênio. Ou seja, na ausência da luz, da energia luminosa do Sol. Por isso que esse processo é uma quimiossíntese. Como eu falei, a quimiossíntese é uma partezinha da fotossíntese, tá certo? E sempre acontecendo na ausência da energia luminosa, né? Na energia do Sol, por exemplo, de outras fontes de energia luminosa.